Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo para vocês aqui o Seleção Esporte TV, falando aí desse grande jogo do Verdão que vai entrar em campo hoje aí às 19 horas. Terceira rodada aí da fase de grupo da Libertadores. Palmeiras aí que tá 100% aí na Libertadores. E esse jogo vai ser transmitido pelo Paramount aí, galera. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Esse craque de bola que vai jogar o Mundial de Clubes como sua última competição com a camisa do Palmeiras e que hoje completa 18 anos. Um jogador, não é que ele chega à maioridade, é um jogador maior que a idade. 18 anos de Estevão hoje. Vamos passear um pouco pela carreira do jovem Estevão, que a partir de hoje pode tirar a carta de motorista. Cara, muito legal isso aí, né? Essa imagem e faz chover no futebol há algum tempo. Ele com a camisa do Cruzeiro, né? Sabe que o nosso comentarista aqui, nosso grande colega Ricardo Gonzalez, comentou ele nesse Cruzeiro aí, tem uma foto com ele. O Ricardo Gonzalez viu ele com 9 anos, né, Gonza? Você, visionário, sabe muito de bola. Tirou uma foto. Vou tirar uma foto aqui com o Estevão, que um dia ele vai brilhar, não deu outra. E que carreira já com eu sou muito 17 admirador anos, do futebol 18 do agora. Estevão. Assim, eu acho que ele faz coisas incríveis, assim, não só pela idade, não. Eu achei muito legal essa manchete, maior que a idade. A coragem que ele tem para jogar futebol, para mim, é uma virtude assim que me chama muito a atenção. Assim, a personalidade, a coragem, e sem falar dos gestos técnicos dele todo, bate falta, chuta de fora da área, dribla. É aquele assim, protótipo do jogador brasileiro que a gente gosta, assim, sabe? Ah, fala do futebol brasileiro. O que é o futebol brasileiro? Historicamente, a gente olha para o Estevão e vê o futebol brasileiro nele, né? Mas eu acho que com uma diferença, e ela foi muito bem pontuada pelo Abel Ferreira logo no começo da aparição do Estevão. O entendimento de jogo com a pouca idade. Não é um jogador que a gente, pelas qualidades técnicas, a gente já não precisa nem falar, né? Muito bom também a mensagem ali. Mas assim, o Abel falava, além de tecnicamente ser superior, tecnicamente ser evoluído, tecnicamente fazer isso, aquilo, taticamente ele entende o jogo de uma forma que um menino de 17 anos é difícil você saber, né, da recomposição, da hora de trazer a bola por dentro, da hora de fazer um passe, da hora de fazer uma finalização. Enfim, então eu acho que ele chama, na minha visão, ele me chama mais atenção por isso, por esse entendimento que é muito mais difícil do que pela parte técnica que é absurda. Hoje, o aniversariante do dia é o Estevão, mas quem vai ganhar o presente é você que gosta de golaço. A gente separou aqui os 7 gols mais impressionantes, na nossa opinião, da impressionante carreira do Estevão. Começando por esse aqui, 9ª rodada do ano passado contra o Galo. Vitória de 4-0. Fora de casa, né? Em vez de chapar, quando puxa para a esquerda, às vezes chapa para a curva, né? Ele bate peito de pé saindo, né? Quase uma trivela, golaço, vai lá na bochecha. Rodada 14 contra o Grêmio. Isso também foi um golaço. E ele botou o jogo debaixo do braço. Ele botou o jogo debaixo do braço, né? E foi vencer, né? Muito longe. Né? Que é isso. O do empate. 15ª rodada contra o Bahia. Vai, segura o garoto, vai, corre. Não dá. Golaço. Aí ele chapou. Ele deu uma curvinha. Aí ele chapou. Quando puxa por meio, ele fez mais o esperado. O Lucas deixou cortar para canhota, né? Leva ele para direita lá, Jean Lucas. Sei que é difícil marcar um moleque no campo aberto. Óbvio. Contra o Cuiabá, goleada de 5-0. É mais pela enfileirada que pela conclusão. É uma Mas conclusão 3, também. sim, mas tinha 3 ali, nenhum tirou a bola do Estevão. Pega o goleiro desprevenido, esse chute cruzado. Contra o aqui. Furacão, no cantinho que ele joga ali no Palmeiras, pela direita. Toda hora pra dentro. E a pancada. Toda hora pra dentro. Todo mundo sabe, mas ninguém para, né? Todo mundo sabe que ele vai puxar pra dentro e chutar de esquerda, mas ninguém para. E agora, nesse recorte recente, esse golaço de falta que botou o Palmeiras ainda vivo no Campeonato Brasileiro. Verdade, contra o Cruzeiro na 37ª, jogo sem torcida no Mas Mineirão. nesse recorte recente que o Palmeiras vem tendo agora com o Abel e melhorou a qualidade do jogo, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão, o Estevão está jogando diferente, né? Está jogando mais por dentro agora, não está só aberto na ponta. E isso corrobora com o que o Rick falou, esse entendimento de jogo. Você pode colocar ele em outra posição, que é onde ele começou, na verdade, né? Por dentro. Ele não está, essa temporada,
é a verdade, ele não está brilhando como no ano passado ainda, né? E aí o Palmeiras não estava tão bem, agora muda de posição, mas eu acho que é a posição que ele Mas você vê a bola que ele meteu no Flaco no domingo sim. para fazer o gol da vitória, porque acabou sendo 2-1 o jogo. O Flaco fez o gol da vitória. Sim. Em Fortaleza, ele, enfiada de bola no tempo certo. Ele joga muito. Flaco, a expectativa é muito grande dele chegar lá no Chelsea, Premier League e chegar jogando. Não vai ser igual os outros, não serão igual os outros jogadores que o Chelsea contrata e sai emprestando para lá, como Tomara que o Chelsea André. ajude também nesse sentido. E vamos desfrutar, que está acabando. Depois do Mundial ele vai embora. A gente pediu para o Rick fazer um card do Estevão. E é óbvio que as notas vieram super altas. A gente pediu para o Rick avaliar a finalização, habilidade mental dele, visão de jogo e poder de decisão. Rick, finalização você deu 4 de 5. Eu acho que ele ainda tem um pouquinho de dificuldade na perna direita, né? Ele pode crescer para a perna direita para ele não ter só que decidir para a perna esquerda, que é quase sempre o que ele faz. Claro, com muita dificuldade para o atacante, para o zagueiro que sabe que ele vai driblar para a esquerda e aí ele consegue finalizar quase sempre com muita qualidade, mas a perna direita ele principalmente para acrescentar para o futebol dele, por isso que eu não dei 5. Habilidade 4 de 5. A mesma coisa, acho que ainda tem um pouquinho mais de percepção, e isso é questão de idade, né? E claro que quando ele jogava no lado é mais difícil você ter essa questão da habilidade muito mais aflorada, você tem que ter o tempo de raciocínio para a jogada muito mais rápido, agora pelo meio ele vai crescer na habilidade também. Mental você deu nota máxima. Isso para mim é absurdo. É por aquilo que eu te falei. Questão de 18 anos, 17 na verdade, né? Que foi quando ele começa a jogar no Palmeiras, de entender o jogo de uma forma assim, leve, fácil, não é uma coisa que o treinador chegou e colocou na cabeça dele. Não, é natural do Estevão. E o Abel falou muito isso. Eu coloquei ele ali, expliquei e ele fez natural. Então, para mim, o mental dele é algo que é mais diferente no Estevão nesse momento, é a questão da mentalidade. Com 18 anos, ele saber o que ele quer, o que ele pode evoluir, o que ele é importante para esse Palmeiras, o que ele vai ser importante para a seleção brasileira, o que ele vai ser importante para o Chelsea. Então, o mental dele, para mim, é 5. Visão de jogo 4. É absurdo. E vai crescer agora pelo meio, né? Que aí é tempo de raciocínio, né? De você ter... E, claro, indo para o Chelsea, futebol diferente, de que ele vai ter, né, que ter uma visão de jogo mais apurada, mas desde já tem uma qualidade absurda. E eu gostei do poder de decisão 4,5, quase nota máxima, porque os detratores, sempre há, né? Sempre há quem considere que os Beatles não são bons, que os Stones não são bons, sempre há. É mais na era da rede social, né? Exatamente. Mas o Estevão não fez gol em clássico. Para mim é uma mera coincidência. Para mim, né? Não fez gol em clássico dos rivais de São Paulo. E esse deu poder de decisão 4,5. 4,5, quase completo. Para mim é um jogador que, principalmente o ano passado, no Palmeiras, era quem estava decidindo. Quando precisava, quando apertava o jogo no Palmeiras. Te mostrou o gol aí, o né? gol do Cruzeiro, do Grêmio, aquele jogo apertado. enfim. Na Libertadores mesmo, tantos jogos que ele decidia do lado, nem sempre com gols, mas com clareza de jogadas, deixando os companheiros na cara do gol, enfim. Cara, para mim esse menino, eu torço muito, né, para que ele não seja sufocado agora na Europa, né? Que ele continue tendo essa mentalidade que ele teve até agora no Palmeiras e que a Europa venha para corroborar para o crescimento dele, não só como jogador, mas também como ser humano. Porque, claro que é diferente o futebol, claro que é diferente a cultura, e isso para um jogador com 18 anos já tendo esse poder de decisão, essa qualidade técnica, essa finalização, espero que venha a ser só um somatório para que ele possa brilhar com a nossa camisa da seleção brasileira. Hoje o Palmeiras joga contra o Bolívar. Caso vença, na missão difícil que é atuar em La Paz, pode se tornar o único time da Libertadores 100%. O Palmeiras tem 2 vitórias. E é importante destacar a competência do Palmeiras do Abel jogando na altitude. É um treinador estrangeiro que nunca tinha tido essa experiência. E o Palmeiras, o clube, sob o comando do Abel, tem se virado muito bem jogando na altitude. Está aqui o retrospecto. Quando encarou o Del Valle em 21, venceu por 1-0. Quito fica 2.850 metros acima do nível do mar. Em Sucre, encarando o Independente Petroleiro, ganhou de 5-0 na Bolívia. La Paz, a 3.660 metros acima do nível do mar, perdeu do Bolívar 3-1 em 23. Um jogo em que o Palmeiras mandou o time reserva total, porque estava entre as finais do Campeonato Paulista, né?
E contra o Del Valle, em 24, ganhou de 3-2. Então, a derrota que o Palmeiras teve na altitude é justamente na maior altitude delas, que é em La Paz. Mas, na média, cara, são 3 vitórias e 1 derrota. Não, e o Del Valle é um bom time. Sem dúvida. Não é só questão altitude, de Quito, né? Ganhou de um time que talvez seja o melhor do Equador hoje, né? Sim. Pelo menos nos últimos anos. Eu acho que foi com o gol do Estevão, 3-2. Foi. É isso aí. Para quem não decide jogo grande, ele decidiu esse em Quito. Respirando muito bem. Respirando aliviado. Só depois do jogo a gente vai saber se ele vai respirar. Respirando aliviado. É um Palmeiras que vive aí seu melhor momento na temporada, né? Tá invicto a 8 jogos, venceu as últimas 6 partidas. Mas é um adversário muito chato de jogar fora de casa também. É um adversário chato e que vem crescendo ao longo dos anos, né? Porque o Bolívar, ele é do Grupo City, né? Então tem um investimento, não é um super investimento. Até estava vendo a entrevista do técnico, né? Me fugiu o nome do técnico do Bolívar, e ele falava muito dessa questão. Não, nós vamos com o coração, se a gente não tem investimento do tamanho do Palmeiras, aqui a gente vai com o coração e tal, aquela coisa toda, para motivar os jogadores e botar uma pimenta na prévia. Mas assim, eu acho que o Palmeiras hoje vai numa condição, por mais que tenha desfalque do Rios, do Tigrinho, o Veiga, né? O próprio Mikael, eu acho que o Palmeiras é favorito. E a questão da altitude, ela serve para equilibrar o jogo para mim, né? Porque se você for colocar os dois times no papel, pau a pau, o Palmeiras é muito superior, né? E eu acho que a altitude é só para equilibrar o jogo, porque não consigo ver o Bolívar impondo tanta dificuldade ao Palmeiras. Bola e campo, tá? Estou falando de bola e campo, tirando o fator altitude. O fator altitude é para equilibrar o jogo. Então, se o Palmeiras não vencer, é porque sentiu o efeito. Tô até vendo uns números aqui na minha colinha. Dos últimos 36 jogos em casa, o Bolívar perdeu só 1. 36. Então, são 29 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Atrapalha também os times brasileiros. Em 2024, ganhou as 2 do Flamengo lá, né? E não perde em casa na Libertadores desde 2023, quando levou 1-0 do Inter. Então, vem aí numa... Para times brasileiros, né? Para times brasileiros, isso. Então, mas aí, por exemplo, essa vitória em cima do Palmeiras, você lembra? Era bem numa semifinal de Campeonato Paulista, que o Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo e aí botou os reservas. Poupou lá, né? Poupou totalmente. Aí o Flamengo, era o Flamengo do Tite, que estava totalmente desequilibrado, e aí tinha um negócio de uma crítica com o Campeonato Carioca, de não ter poupado, aquela coisa toda. Então, assim, tem alguns poréns, né? O Inter foi lá e venceu bem, mas eu acredito que o Palmeiras, com a confiança que está, com o futebol que vem jogando, com a mão do Abel ali acertando, encaixando o time, acho que o Palmeiras vence o jogo hoje, hein? Vamos falar mais sobre esse jogo já, mas o PVC, já que vocês perguntaram sobre ele, o PVC está chegando para falar mais sobre esse Bolívar, o adversário do Palmeiras na noite de hoje. Luiz, olha só, o Bolívar, adversário de hoje do Palmeiras, ele tem uma relação muito íntima com o Grupo City, do Manchester City, mas não é uma relação igual à do Bahia. Vou tentar explicar. O City, o Grupo City, possui 12 clubes de futebol masculino. Tem mais parcerias com o Manchester City feminino, é do Grupo City, Girona feminino é do Grupo City. No futebol masculino no mundo são 12 clubes. Em 7 deles, o Manchester City, o Grupo City, tem 100% das ações. No Bahia tem 90% das ações. O Bolívar não é um clube de propriedade do Grupo City, é diferente. Ele é um clube parceiro do Grupo City. Então, o Bolívar troca a tecnologia com o Grupo City. Isso é muito importante, porque desde 2021, quando essa parceria se firmou, aqui em La Paz, o Bolívar ganhou todos os seus jogos, menos uma derrota para o Internacional e um empate. São 10 partidas, 8 vitórias, um empate e a derrota para o Inter em 2023. Derrota do Bolívar. O Palmeiras é um dos 2 clubes que, quando ganharam aqui do Bolívar em La Paz, foram campeões da Libertadores. Só o Grêmio em 83 e o Palmeiras em 2020, entre os representantes brasileiros, eu digo. Por que vem essa parceria? Por causa de um cidadão que nasceu na Guatemala, na cidade da Guatemala, chamado Marcelo Clauri,
que tem nacionalidade boliviana e que mora nos Estados Unidos. O Marcelo Clauri é dono de 35% das ações do Girona, na Espanha, e de 10% das ações do New York City, nos Estados Unidos. A partir da sociedade do Marcelo Clauri, dono do Bolívar, com o Grupo City, foi que nasceu a parceria do Grupo City com o Bolívar. Então ela é indireta, diferentemente do que acontece com o Bahia. O Palmeiras está aqui e treinou no Strongest. O Bolívar é o time da Zona Sul, a zona mais rica de La Paz, que é uma das capitais da Bolívia. O Strongest fica na região central, mais pobre, é um time popular, o Tigre, o Strongest. Foi lá que o Palmeiras treinou e um dos jogadores que sentiram foi o Alan. O Alan diz que puxa o ar e que o ar não entra de jeito nenhum, que é impressionante, ele está realmente impressionado com isso. Palmeiras e Bolívar, Bolívar e Palmeiras, hoje às 19 horas, eu comento o jogo no Paramount Plus. Tá aí o PVC, então, dando mais detalhes sobre esse Bolívar do Grupo City, como a gente vinha falando por aqui, como o Hernan trouxe pra gente. E esse jogo que tem comentários do PVC hoje à noite, você confere aonde? No Allplay, sim, isso a gente vai ver aí na tela, ó. Palmeiras e Bolívar, 7 da noite hoje, transmissão exclusiva da Paramount Plus e que você confere assinando o Allplay, porque o Allplay te dá acesso aí a todo o conteúdo da Paramount. Então, desse Palmeiras, que tem alguns desfalques, né? Não tem o Mikael, o Rios também tá fora, assim como o Vitor Roque, além dos que já estavam, né? Tem o Mike, o Veiga, enfim, outros jogadores. Marcos Rocha também, o Murilo, mas é um Abel que comanda esse time muito bem e vai encontrando soluções, né? Depois de momentos ali de muitas adversidades, de uma turbulência na temporada, ele encontra soluções. Os jogadores que chegam, que foram contratados, mesmo com esse time em reformulação, mesmo com o carro andando, ele troca o pneu e encontra ali 3 zagueiros, uma saída de 3, não necessariamente jogando com 3 zagueiros mesmo, mas fazendo uma saída ali de 3. A mudança de posicionamento do Estevão com mais liberdade, mais solto ali pelo meio de campo. Felipe Anderson se sentindo também mais à vontade, atuando mais pelas pontas. É um Abel que vai encaixando esse time e isso, claro, é uma força muito grande para esse Palmeiras. E o Palmeiras ainda tem o Paulinho, né? Que está cada vez mais entrando no ritmo, que está com possibilidade, inclusive, existe uma chance dele começar a partida como titular. Não me confirmaram, mas também não negaram que ele ficaria no banco. Então, vamos esperar sair a escalação mesmo, aquela coisa, né, de Libertadores. Mas, assim, é um Palmeiras que está encaixado. E é um Palmeiras que acho que o jogo contra o Internacional foi um bom exemplo do quanto o Palmeiras está confiante. Vem de uma sequência de vitórias, vem de sequência de Libertadores, de Brasileirão. E esse jogo contra o Inter, um adversário grande, todo mundo apontando como favorito, jogando bonito, trabalho do Roger, tudo verdade, óbvio, tá jogando bem. Só que o Palmeiras, quando consegue neutralizar o adversário e jogar, se impor e vencer, e sair de Porto Alegre com resultado positivo, bem, sem aquela coisa de, meu Deus, foi um sufoco e ganhou da Bacia das Almas. Não, o Palmeiras fez um jogo muito bom em Porto Alegre. Acho que foi um case, ou é um case, do ano do Palmeiras, dessa retomada do Palmeiras que a gente cansou de ver o Abel, de um time cascudo. Esse Palmeiras que vai entrar em campo hoje contra o Bolívar, um time que vai tentar, dentro das suas características, buscar o resultado, mas com um adversário que é além do Bolívar, né, que é a altitude. De qualquer forma, é um time muito sólido, né? Muito. Então, pode aprontar lá. E o PVC volta aqui para contar pra gente como vai esse Palmeiras para enfrentar o Bolívar, como é que o Abel mexeu essas peças, o Palmeiras com algumas mudanças. Vamos ver a prancheta do PVC? Olha só, o novo Palmeiras que hoje joga contra o Bolívar. Eu não vou falar da escalação do jogo, porque a escalação vai sair 1 hora antes. Mas eu vou usar como base o jogo passado, com o Jair na lateral direita, pra gente entender como é que tá acontecendo a movimentação do Palmeiras. Continua sendo um 4-2-3-1, com o Giai ou o Bruno Fux como lateral direito defendendo. Mesmo quando é o Bruno Fux, não são 3 zagueiros, porque o Bruno Fux faz o papel do Marcos Rocha e do Giai. Fecha linha de 4. Giai, Gustavo Gomes, Mikael, Piquerez. Com Emi Martínez e Richard Rios, com Felipe Anderson dando largura para o campo. Quando o time avança,
O Facundo vem para a meia esquerda, o Estevão vem para a meia direita. E o Piquerez passa. Então fica aquele 3-2-5 que a gente se acostumou a ver aqui na prancheta. Vira 3-2-5 e o Giai faz a saída de jogo, igualzinho a quando faz o Bruno Fux ou o Marcos Rocha. Então vira 3-2-5. Felipe Anderson pela direita, Piquerez é o ponto esquerda. Quando tem a bola, quando perde, o Piquerez volta para ser lateral. É assim que o time joga, mas tem peculiaridades nessa movimentação. Porque o Vitor Roque é um jogador que se movimenta mais do que o Lopes, e porque o Estevão e o Felipe Anderson muitas vezes invertem a posição. O Estevão gosta desse movimento para a ponta direita e o Felipe Anderson faz o movimento na diagonal ao contrário. Então isso confunde a marcação dos adversários, embora a gente veja normalmente o Estevão na meia direita. Outra coisa, em muitos momentos o Richard Rios se infiltra como sexto homem e nesses momentos às vezes o Piquerez vem dar cobertura por trás junto com o M. Então inverte o quinto homem, o Richard Rios faz o elemento surpresa. Esse novo Palmeiras tem o recorde de estrangeiros na sua história. 7 titulares. Foi assim no jogo contra o Fortaleza. Aí, o PVC mostrando como vai este Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha no grupo do Verdão, então? Como está esse grupo G da Copa Libertadores? O Palmeiras é o líder, hein? Com 6 pontos, o Bolívar tem 3, o Cerro Porteño 3 também, e o Sporting Cristal tem 0 pontos. Aliás, essa Libertadores tá bem maluca, né? Alguns times estão variando muito, não é todo mundo que os favoritos não estão bombando tanto assim. E é um Palmeiras que vai ter tranquilidade para classificar, Hernan? Eu acho que sim, pelos jogos que tem em casa, né? Pega o Bolívar, que é um leão de altitude, depois no Allianz Parque, o Sporting Cristal também no Allianz Parque. Então, assim, se o Palmeiras hoje pontuar, empatou, arrancou um empate, já vai ser espetacular, porque aí vai ficar 7-4 e o Cerro Porteño, se vencer o Sporting Cristal, que me parece ser o fiel da balança, vai a 6, então mesmo assim fica com a liderança com esses jogos para disputar em casa. Mas eu quero que o Palmeiras ganhe hoje para encaminhar a classificação, porque aí depois já joga mais tranquilo, mais sem aquela pressão tão grande, e eu acredito que o Palmeiras pode vencer hoje. Então seria um encaminhamento já de classificação, ficaria 3-3, e aí se tiver um empatezinho no outro jogo, com o Palmeiras ganhando, é o mundo ideal para o palmeirense. E aí fica lindo, 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 entendeu? E aí vai focar em Copa do Brasil, porque semana que vem pega o Ceará, e é dos confrontos o adversário mais duro, né? Vai pegar o Ceará lá no Castelão, num gramado que há uma reclamação, acho que o PVC vai trazer bastidores disso, né? Há uma reclamação do Tigrinho e do Mikael de terem se machucado por causa do gramado ruim que é do Castelão. Que não é sintético. Que não é sintético, que é grama natural. E vai jogar lá de novo. Um primeiro jogo decisivo, vai estar lotado, aquela coisa, é clima de Copa. Então é importante o Palmeiras vencer esse jogo, é importante para o Palmeiras tentar essa vitória. E, obviamente, a sequência do Brasileirão. Uhum. E tem um jogo contra o Bahia agora pela Libertadores, pelo Brasileirão, perdão, no fim de semana, em casa, no Allianz, e é um Bahia que, embora tenha oscilado aí no Campeonato Brasileiro, é um time muito forte, né? O Bahia tem 2 times, né? Sim. Você vê que o Rogério mexe no time e o time continua com nomes interessantes. Sim, né? Sem dúvida, é um time muito forte, então o Palmeiras tem esses desafios importantes aí pela frente. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Deixa nos comentários o seu palpite para o jogo de hoje à noite, galera. Se você também ainda não for inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!